Defenda A. Vamos lá, quero ver o raciocínio de vocês. Quem marcou A? Alguém que marcou A, defenda. Treinar o raciocínio de vocês. Ficou em dúvida com B também. Que essa eu acho legal, pelo menos perguntar pra vocês, porque vocês marcaram isso. Tá. Porque o rei deu as terras novas para que elas tinham contato. Eu marquei A porque as capitanias hereditárias foram pedaços dados aos nobres, porque sim, tá ligado? Não teve um raciocínio aprofundado de divisão de terras e nem. Tá. Materiais da nação, terras brasileiras. É Abel. Bel, é o raciocínio que Abel, todos estão certos, tá? Mas o raciocínio que Abel teve é perfeito. Perfeito. Cara, o que foi a capitania hereditária? O rei, tá? É, vamos lá. Vamos pegar o seguinte. Chegaram, né? Acharam a terra do Brasil em 1500, né? Acharam. E antes de você ter um projeto colonizador, eles basicamente fizeram várias campanhas de exploração no Brasil. Encontraram uma madeira aqui, né? Que era uma madeira que tinha uma coloração muito boa, já era conhecida, tá? E era muito boa porque ela tinha um tom vermelho muito forte, produzia um pigmento vermelho muito forte, que era usado para atingir tecidos. E aqui era abundante essa madeira, então se estabeleceram várias feitorias. Mas no início o Brasil não era muito interessante para a coroa portuguesa. Tinha um interesse? Tinha, mas era um interesse despretensioso. Era um interesse que, porra, não achamos ouro, não achamos nada de valor na terra. Então, assim, nos primeiros 30 anos, desde 1500 a 1530, a gente tem que Portugal olha para o Brasil com total desinteresse. Não vou dizer um desinteresse completo, mas uma sensação de, cara, não é muito rentável. Tanto que você vai ver que as chegadas índias vão acontecer logo depois de chegada ao Brasil, tá? Porque assim, vão tentar e nada e não vai estar conseguindo encontrar ali um recurso positivo. Então as Índias, tá? As Índias vão se tornar um comércio muito mais interessante, tá? Eu trazer um navio de especiarias era como se eu trouxesse, sei lá, 10 navios abarrotados de pau-brasil, entendeu? Até mais. Especiaria valia muito dinheiro nessa época. Então, tá? Só que era o território da colônia, né? Era o território da metrópole de Portugal. Com o tempo, né, vão surgir algumas invasões estrangeiras, tá? Saques a feitorias e Portugal fica preocupada com essa situação. Para a gente entender a capitania hereditária, tá? Eita, travou, né? Para a gente entender a capitania hereditária, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Porra, Portugal não tinha interesse no Brasil. Era um interesse, como eu falei, despretensioso. Então, eu vou usar as instantes para a gente revisar um conteúdo, tá? Eu vou usar as instantes. Mas já voltou? Ou tá travado ainda? Tá travado? Tá. Para entender, a gente tem que pensar o seguinte, porra, Portugal, quando olha para o Brasil, ele não olha um local, porra, cheio de riquezas. Ele olha para um local onde tem madeira e tem índio. E na cabeça de Portugal é isso, tem madeira e tem índio. Mas uma coisa chamava atenção em Portugal. Porra, os espanhóis, ali do lado, tá? Ali do lado eles já encontraram ouro. Prata, ouro. Não é possível que no interior do território não tenha isso. Tá? Não tenha isso. Então eles já tinham essa ideia. Era uma ideia inteligente. E outra coisa. Porra, olha só, tá? Eu quero colonizar um local. Mas é um local que não é muito rentável. O que eu vou fazer? Vou terceirizar, tá? Capitanias hereditárias nada mais é do que o quê? Um plano do rei de Portugal de terceirizar essa colonização, tá? Vocês podem ver no Enem com esse termo. A terceirização a terceirização da colonização. Basicamente é o quê? O que eu vou fazer? Cara, eu não vou botar um puto do dinheiro de Portugal nisso aí, tá? Não é que não vai botar um puto, óbvio que vai acabar vindo um pouco. Mas o que ele fez? Ele, além de não botar dinheiro, ele ganhou dinheiro.
ele dividiu em lotes de terras, tá? Dividiu em lotes de terras. Alguns, a maior parte foi doado, mas alguns ele vendeu, tá? E basicamente terceirizou essa colonização. Vai dividir, vai nomear um capitão donatário, tá? Para ir para essas terras e efetuar um plano de colonização baseado em agricultura, tá? Agricultura, beleza? Qual era o plano de Portugal quando fez as capitanias hereditárias? Porra, lá em Cabo Verde, lá nas Ilhas Canárias, tá? Portugal fez um plano audacioso. O que ela fez? Ela dividiu em capitanias hereditárias, tá? E ela botou um sistema de plantation ali. Ela basicamente vai plantar cana-de-açúcar, tá? Lá em Cabo Verde, em algumas ilhas ali próximos à Europa e África, né? Então Portugal sabia fazer isso. Só que o plano deles agora virou o quê? Porra, vou ter que jogar isso pro Brasil, cara. Uma coisa é eu botar, Portugal tá aqui, tá na ponta da Europa. Pensa que a Europa tá aqui. Portugal tá aqui. Ó, as Ilhas Canárias estão aqui, tá? Beleza? Eu vou o quê? Eu vou colocar, beleza? Várias o quê? Várias plantations aqui. Quando eu vou olhar pro Brasil, o Brasil tá onde? Tá aqui, cara. Do outro lado. Tá do outro lado. Porra, como é que eu vou fazer? Olha só, em 1530, como que eu vou fazer o quê? Eles queriam fazer uma fazenda no Brasil gigantesca, né? Várias fazendas no Brasil, plantando cana-de-açúcar, mandando cana-de-açúcar pra cá. Era um plano impossível, né, cara? Assim, era um plano que tinha tudo pra dar errado. Quem fala muito isso, tá? Tem um autor que pode aparecer no Enem, que é o Celso Furtado. Ele fala que, pô, plano é impossível, Portugal pensou. Porque era muito distante, era perigoso, os navios afundavam quando atravessavam o Atlântico. Então era um plano extremamente difícil, tá? De ser feito. E Portugal tinha medo de fazer. Então, vamos botar na mão dos outros, tá? A maior parte das pessoas que receberam essas doações de terra não eram nobres de alta classe, eram nobres de baixa classe, tá? Muitos nobres com pouquíssimas terras. Porque assim, imagina, tá um nobre de alta classe. Um nobre que você tinha muito dinheiro. Tinha muitas terras na Europa, em Portugal, talvez na França também. Cara, pra que tu vai pro meio do mato? No meio de um local desconhecido. Teve um caso de um capitão donatário que ele saiu do Brasil, saiu, perdão, de Portugal. Assim que chegou no Brasil, desceu, esqueci qual foi a capitania. Assim que ele pisou nas terras brasileiras, ele tomou uma flechada no pescoço. Morreu. Porra, e todo mundo foi embora fugindo. Cara, como que eu vou pra um lugar desse? Eu não vou. Então, as capitanias hereditárias foram, tá? Foram para nobres de baixa classe, beleza? Então a gente tem que isso aí é uma terceirização, tá vendo? Portugal não tá botando o dinheiro deles. Tá botando o quê? Ó, eu vou te doar uma terra, tá? Uma ou outra ela vendeu, tá? Mas eu vou colocar você numa terra. E você vai ter que dispor de recursos para ir lá. Mas o que essa questão tá abordando não é nem esse ponto específico. O que essa questão tá abordando é o quê? Essa questão tá abordando a questão de que os recursos, como a Bel bem falou, os recursos da terra, os recursos da nação, que são terras, tá? Tá se confundindo com os bens pessoais do monarca. Como assim? O monarca vai o quê? Vai doar, vai passar essas terras para quem ele quiser? Isso é uma terra da nação? É de quem isso aí? É do rei de Portugal. Cara, vocês têm que lembrar o quê? Vamos lá, várias revoltas, tá? Várias revoltas quando, na época da mineração. Cara, isso vai se perdurar, essa ideia, esse patrimonialismo estatal, ele vai perdurar até a época da mineração, cara. Você já deve ter ouvido falar naquela expressão, santo do paoco. Já ouviram falar nessa expressão? Fulano é o maior santo do paoco. Já ouviram falar nisso, né? Isso é famoso. A origem também é famosa. A origem surge na mineração. Por quê? Eles tinham vários impostos dos mineradores. Depois a gente vai abordar isso. Mas tinham vários impostos, né? Para mineradores. Beleza? Se você tivesse ouro, você tinha que perder uma parte para Portugal. Se você burlasse essa taxa, sabe qual era o nome do crime? Leso à majestade. Por quê? Eu tô tirando uma coisa que é do rei. Porra, ou seja, o ouro que tá no Brasil é do rei de Portugal. Uma pessoa, entendeu? Por quê? Era uma ideia absolutista mesmo que tinha ali, tá? Era uma ideia absolutista. Então, era uma ideia patrimonialismo estatal. É patrimônio do Estado, tá? É do rei. Entendeu? Isso vem muito do absolutismo. Tá? Quem vai inaugurar meio que essa história de patrimonialismo estatal, não é que inaugura, mas é o que fortalece, vai ser lá na França, Luís XIV, o Rei Sol, tá? Rei Sol. Se eu sou o Estado, tudo me pertence. A vida dos outros me pertence, porque eu sou o Estado.
É o Rei Sol, né? E o Luís XIV é basicamente a inspiração de todos os reis absolutistas. Esse cara foi o rei mais absolutista da Europa inteira, tá? Então, prevê muito isso, né? Esse patrimônio estatal era uma coisa que existia. Olha o nome do crime: leso à majestade. Tô lesando o rei, entendeu? Então, as capitanias hereditárias é mais um exemplo de um patrimônio livre estatal, em que o rei pode literalmente pegar e vou nomear o meu sobrinho. Toma aí, sobrinho. O sobrinho tá sem terra lá. Esses caras tinham sobrinho até puta que pariu, né? Tinham 20 sobrinhos. Sobrinho sem terra. Vem cá, meu filho. Vamos lá, vou te dar um pedaço de terra. Essa terra é dele? Não, era da nação portuguesa. Mas ele pode dar pra quem ele quiser. Entendeu? É... Então, beleza. Ó, então, por exemplo, como aconteceu isso, né? Põe-se à rua, né? Já lembram disso na minha aula que eu falei pra vocês? Quando a família real chega aqui, mais uma coisa, tinha um selo, né? Tinha um selo que era PR, né? Era PR era Príncipe Regente, né? Aí o pessoal apelidou aqui, põe-se à rua. Que era o seguinte, vamos lá, você tá aqui no Rio de Janeiro. Tava de boa no Rio de Janeiro e eu vou explicar só. Aí, por exemplo, tava de boa no Rio de Janeiro. Olha como é que se perdurou até a época em que a família real chega aqui, cara. Entendeu? Foram muito tempo de patrimônio ali estatal. Você morava numa casa tranquila ali, sempre viveu na sua casinha lá no Rio de Janeiro, tá, Sol? Tava lá de boa, pá, curtindo a vida. Até que você acorda num belo dia, já tá sabendo que a família real vai chegar. Você tá animada com essa chegada dos portugueses, né? Vamos ver se a gente estranha chegando aí. Só que assim que você sai da sua casa, você olha pra sua porta. A porta tá com um selo, que você não viu. Ninguém colocar. PR, tá? Príncipe Regente. Rapidamente você vai buscar e você vai encontrar uma informação. Ah, todas as casas que estão com o selo PR devem ser desocupadas para a chegada, tá, da corte real. Ou seja, estão tirando a tua casa. Tipo, o cara chegou e falou: a casa é do rei. E o rei tá cedendo essa casa para uma outra pessoa. Então nem a propriedade privada você tinha direito. Entendeu? Então, esse que é o conceito. Tá? A propriedade privada é só privada para o rei. Então, esse patrimônio estatal está presente na história do Brasil desde sempre. Tem muita essa confusão do que é do Estado e o que é do rei. Tá? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. A resposta é letra A. Mas quem. Vamos lá. A Yumi ficou em dúvida com a letra B. Né? Na catequização indígena. A catequização indígena não tem uma questão patrimonialista, tá? Vamos eliminar todos. Porque, assim, tanto que quem desempenhou muito mais essa catequização foi quem? Foram os jesuítas. O que foi a catequização indígena? Foi um instrumento de poder, tá? Da Igreja Católica, numa ideia de tentar expandir expandir seu poder para a América, tá? Isso vai acontecer na América inteira, desde a América do Norte, desde o Canadá até a ponta da Argentina. Vai ter a presença da Igreja Católica tentando expandir o seu poder. O rei vai deixar a igreja fazer isso com uma espécie de conciliação, tanto com o Papa, era muito interessante na época. Além disso, é uma ideia de quê? De docilização. Docilização do nativo, tá? Porque se o cara ele aceita Jesus, que é a religião, minha religião, esse cara ele se torna um cara muito mais dócil. Um cara que ele pode ser manipulado, tá? Manipulado pelas leis de Estado. Porque esse cara não acredita em nada que eu falo, não se reconhece com nada comigo, eu sou inimigo dele, sou diferente. Entendeu? Eu sou diferente, eu sou inimigo. Esse cara não me. Não... Ele entrou aqui na minha terra. Cara, o processo de colonização do Brasil foi um processo de invasão, né? Foi um processo de invasão. Então, dentro de uma invasão, que assim, existiam povos que estavam aqui, tá? Muita gente justificava antes, não foi uma invasão porque os povos eram nômades. Eram nômades. Já sabe que os povos não eram nômades, eles eram semi-nômades. Ou seja, eles ficavam sim em regiões e faziam circularidade. Então, assim, houve um processo, tá, de invasão, beleza? Portugal veio e invadiu o Brasil, porque já existiam povos ali, tá? Como eu falei, assim que um dos capitães donatários desceu no navio, ele tomou uma flechada no pescoço, cara. Então, assim, um processo de invasão, assim. Tu tá, porra, entrando num território que não é teu. Com canhão, com os caralho. Entendeu? Você tá entrando no outro território de outro povo. Então foi um processo agressivo, um processo de invasão. E a invasão acontece até hoje, né? Às vezes não por parte do Estado diretamente, mas por parte da iniciativa privada. Por exemplo, os mineradores. Eles estão adentrando terras, até no Xingu, tá? No Xingu, que é um território que é protegido pelo Estado. Né? O Xingu ninguém pode entrar.
é o território indígena. Tem tribos indígenas ali que nunca conheceram o Brasil. Não conheceram o Brasil. Eles não vivem no Brasil. Eles vivem no território deles, tá? Então não conheceram ninguém brasileiro. Eles só vivem ali na própria comunidade deles, dentro do Xingu. Não todas, mas algumas. Só que o que? A mineração está expandindo seu território. Tá? A mineração, o garimpo ilegal, né? Ele está adentrando em territórios indígenas. Teve o caso de Yanomami, né? Que foi famoso, onde teve várias atrocidades ali à humanidade. Tá? Várias atrocidades, atrocidades. Teve corpos, tá? Yanomamis, crianças, tá? Aí os caras analisaram coisas horríveis que eu vou falar aqui, pessoal, mas tem que falar. Crianças estavam mutiladas, algumas com indício de estupro até, tá? Tudo isso feito por criminosos do garimpo legal, cara. Então existe sim ainda esse processo de invasão no Brasil, que é uma questão que pode ser abordada numa visão do Enem também, tá? O processo de invasão no Brasil é constante. Ele não vai pedir para você marcar isso, tipo, invasão do Brasil. Não é isso que ele vai, mas ele vai botar no texto uma visão de um especialista, vai pedir para ter essa crítica, dizer que os povos indígenas continuam sendo exterminados, né? Beleza? Então, ainda existe esse processo. Vamos eliminar as outras? Sistema de plantation. Galera, vamos lá. Conteúdo. O que é plantation? Manda aí. Quero ver. Aí, galera, leme. Aí o cara não sabe o que é leme. Aí não adianta gravar a palavra, leme. O que seria o plantation? É o sistema lá dos Estados Unidos, né? Também foi feito nos Estados Unidos, no Sul. Só que para os Estados Unidos, de algodão. Aqui no Brasil, não é algodão. Plantation não precisa ser de algodão, tá? Boa. Latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Tá? Escravidão. É isso. Perfeito. Latifúndio é o quê? É uma terra grande. Uma terra grande, tá? Isso é um latifúndio. Beleza? Minifúndio, uma terra pequena. Latifúndio, uma terra gigante. Gigante. Tá? Às vezes, milhares de hectares, tá? No latifúndio. Exportação. Exporta, tá? Vou mandar para fora. Voltado para o quê? Para exportação. Monocultura. O que é monocultura, pessoal? Monocultura. Planta uma coisa só. Boa, é isso mesmo, Eli. Eli, é o que você falou. Plantação de algodão nos Estados Unidos. Tinha. Plantação de quê no Brasil? Cana-de-açúcar. Tá? No primeiro momento, cana-de-açúcar. Os dois eram plantation, Eli? Me responde aí. Ou não? Os dois eram plantation. Os dois eram voltados para exportação. Tanto a cana-de-açúcar como o algodão nos Estados Unidos. Os dois eram voltados à exportação. Não, não, não. Não era só Portugal, não. Era no mundo todo. A diferença é que o comércio. Ó, vamos lá. O comércio, né? A metrópole ela não podia comercializar com outros. Perdão, a metrópole não. A colônia não podia comercializar com outros povos. Só com Portugal. Mas sim, você não tinha às vezes você não tinha uma venda nem direta para Portugal. Tipo, a cana-de-açúcar vai. Às vezes a cana-de-açúcar já ia direto para outro país. Tá? Quem intermediava muito esse comércio era quem? Era a WIC. West Indian Company. Tá? A Companhia das Índias Ocidentais. Que era da Holanda. Né? Era da Holanda, essa companhia. Dos Países Baixos, né? Para ser específico, porque no Holanda é só um território. Né? Dos Países Baixos. Era uma companhia comercial da Holanda. Quando o Celso Furtado tem um livro muito bom sobre esse aspecto econômico do Brasil, tá? Celso Furtado ele fala o seguinte: é, tem três coisas que fizeram o Brasil dar certo. Apesar desse plano louco, tem três coisas que fez o Brasil dar certo. É até um pouco infeliz numa fala dele, mas ele não está errado. Mas ele é infeliz do jeito que ele coloca, né? Porque o livro não tinha uma causa muito social, um viés muito economicista, né? Mas ele diz que tem três coisas que fez. Primeira coisa, know-how de plantação de cana. Know-how tá caindo meio desuso já hoje em dia, né? Mas é o quê? Saber plantar cana, porque eles já tinham experiência ali nas Ilhas Canárias. Segunda coisa, parceria com a Wiki. Parceria com a Holanda. A Holanda ela fazia o frete do Brasil. A Holanda ela tinha uma experiência muito boa em fazer isso aqui, ó, ir e voltar. Portugal um pouco menos, apesar de ser muito bom em navegação, não tinha um aporte marinho muito bom. Era um país pequeno, cara. Então ele precisava da ajuda da Holanda. Apesar da Holanda ser pequena, ela se especializou no comércio marítimo. Ela tinha navio até fazer é, até fazer tudo que tem que fazer.
A terceira coisa, e aí que eu digo que ele foi infeliz, ele fala, mão de obra escrava. Porque ele tá certo, de certa maneira. Ele, assim, o fato deles terem usado a escravidão fez dar certo, né? Mas ele não tem um senso crítico dizendo que isso é errado, sabe, no livro. Óbvio que ele subentende que é errado, né? Você se me daí. É errado fazer isso. Ele é só infeliz porque ele não coloca essa parte crítica. De que escravidão é um sofrimento do povo escravizado e só bota no viés econômico. Dizendo que o fato de Portugal não ter demandado custo com a mão de obra no início, fez o Brasil dar certo. Então ele foi bem feliz com essa fala. Ao mesmo tempo, a gente pode usar isso para lembrar do Leme, né? Latifúndio, votação, monocultura e escravidão. Latifúndio, tá? Plano de cana-de-açúcar. Porra, modelo agroexportador. Vamos lá. Exportação, modelo agroexportador. Celso Furtado defendeu. Mão de obra escrava, Celso Furtado falou. E o que mais é o Leme, né? Vamos lá, vou falar em ordem. Latifúndio, monocultura, exportação, né? Não, vou falar Leme. Latifúndio, exportação, mão de obra. Não, peraí, monocultura e escravidão. Eu só consigo escrever, eu não consigo falar. Entendeu? Mas sim, ele foi bem feliz com essa fala, né? Dizer que só deu certo por causa disso. Feliz, né? Mas, para um viés economicista, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, né? O som, tá com alguém com problema com o som, né? A gente já vai tratar desse ponto da escravidão agora, que é muito abordado no Enem, tá? Beleza? As marcas deixadas pela escravidão no Brasil. A escravidão, como é que foi a escravidão no Brasil, pessoal? Uma pergunta para vocês. Como é que foi, pessoal, a escravidão no Brasil? Foca aqui. Quem foi escravizado no Brasil? Majoritariamente africanos. Os indígenas africanos. Africanos indígenas. Exatamente. Existe muito um certo apagamento, tá? Da escravidão indígena. Beleza? No Brasil. Esse apagamento aconteceu muito por parte da Igreja Católica e muito por parte dos romanticistas, tá? Do romantismo. Beleza? Primeira geração, terceira geração. Tá? Fizeram apagamento dessa escravidão. Como se o indígena fosse o bom selvagem, a ideia da. Cara, até 1750, 250 anos de história, tinha mais escravizado indígena do que africano, tá? Então, existiu uma eliminação dessa escravidão indígena, beleza? Alguns autores, tá, eles vão afirmar que o indígena, na verdade, ele é o povo que foi que mais sofreu um apagamento. Porque, assim, a cultura indígena, ela hoje, ela já é diluída, completamente diluída. Muitas palavras que a gente fala, o jeito que a gente fala. Pô, por exemplo, carioca. Carioca, entendeu? Vem de uma palavra indígena, por exemplo. Então, muitas palavras que a gente fala, a cultura indígena ela foi um pouco diluída na história. O indígena hoje tem pouca representatividade, né? Continua sendo atacado. Existe um documentário chamado Guerras no Brasil. Assista esse documentário, tá? O primeiro episódio fala da morte dessa guerra que ainda existe dos indígenas. Mas vamos lá, vamos falar aqui. Nas reduções jesuítas. Cara, por que a questão dos jesuítas, né, não está atrelado? É a mesma coisa da catequização indígena, tá? Porque essa questão jesuíta não está associado à questão do patrimonialismo diretamente. Nem o plantation, né? O plantation está muito mais associado a um sistema de produção. Não é que tem a ver com o do rei. É a mesma coisa. Vem da Igreja Católica. A Igreja Católica que mandou o jesuíta para cá. Com a Companhia de Jesus. No tráfico de escravos. Mais ou menos, né, cara? Porque quem fazia esse tráfico de escravos eram comerciantes autônomos, né? Beleza? Portugal, ela deixava isso acontecer de forma terceirizada. Beleza? E esse tráfico era feito de forma, né, completamente terceirizada. Vamos para a próxima questão, pessoal. Deu para entender essa aqui? Deu para entender essa aqui? Vamos para a próxima. Essa aqui eu vou dar 2 minutos para vocês, tá? Vamos lá.
Tá, vamos ver o que vocês marcaram que já deu tempo. Essa tá bem dividida, né? A, B e C. A, B e C. Vamos lá. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar a. Vamos lá. Por que todos confessamos não se pode viver sem alguns escravos? Que busquem a lenha e a água, e façam cada dia o pão que se come, e outros serviços que não são possíveis fazer pelos irmãos jesuítas. Mas sim, sendo tão poucos, seria necessário deixar as confissões a tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que as constituições permitem, quando puder, para os nossos colégios e casas de meninos. Vou ler mais uma vez o comando. Texto explicita premissas à expansão trabalhina portuguesa ao buscar justificar a. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Vamos lá. Essa é maneira, né? Essa é brava, essa questão. Tropa do B. Galera, alguém defende aí. Alguém defende aí a posição. Agora você tem que defender. Bel, defende aí. Defende aí. Quem se marcou a B? Eu vou falar logo, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. A. Propagação do ideário cristão. Vamos ver o que o texto está defendendo. Cara, eu vou marcar esse texto aqui. Esse texto vale a pena defender. Vale a pena defender, vale a pena marcar. Ó, vou ler mais uma vez. Porque todos confessamos, não se pode viver sem alguns escravos. Ó, tá falando o quê? Não, vamos confessar, galera. Não dá pra ver sem escravo. É ideia da época. Que busquem além a água e façam cada dia o pão que se come. E outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas. Falando, porra, o jesuíta não tem tempo para fazer nada. O jesuíta está precisando de escravo. Mas, máxime, sendo tão poucos, seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Tá falando, pô, tem serviços que se os jesuítas forem fazer, não dá. Então a gente precisa o quê? Eles precisam de escravos. Na cabeça, né, desse cara aí que tá falando. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que a Constituição permite, quando puder, para os nossos colégios e casas de meninos. Vou ler mais uma vez o comando para vocês pegarem. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa. Ao buscar justificar, qual uma premissa que está tentando justificar no texto? Quem está tentando justificar? Está tentando justificar o quê? Cara, precisa de escravo. Esse que o cara está tentando justificar. Ele está falando, porra, precisa de escravo porque senão o jesuíta não vai fazer tal coisa. Tá vendo que ele está justificando? Pô, escravidão não é muito certo, mas ó, precisa. Que é isso que o cara tá falando nesse texto. Porque senão não vai ter tempo. É uma visão completamente, né, deturpada, né, da época, bizarra, inclusive, que faz a gente questionar, tipo, questionar a integridade dos jesuítas, né? Porque, por um lado, né, o jesuíta, por exemplo, vamos falar de escravidão jesuíta, principalmente. Por um lado, o jesuíta, ele buscava catequização, ao mesmo tempo que fazia, às vezes, uma fazenda de escravizados, como aconteceu no Grão-Pará, por exemplo, né? Em diversos locais do Brasil, fizeram uma fazenda de indígenas católicos, basicamente escravos, cara. Eram escravos indígenas, tá? Então, não é um problema da Igreja Católica, pessoal, tá? Não, perdão, não é um problema do cristianismo, do catolicismo, não me leve a mal. É um problema da Igreja Católica, da instituição católica dessa época. Já mudou muito, né? Então, dessa época, era uma igreja completamente questionável, né? Então, o que ele tá, ó? A premissa da expansão ultramarina portuguesa, né? Uma explícita premissa, algumas premissas, ao buscar justificar o quê? O que ele está justificando? Propagação do ideário cristão? Não é isso que ele está justificando. Ele está justificando a escravidão. Valorização do trabalho braçal? Essa aqui é um bom distrator, tá? Não está valorizando. Percebe? Ao contrário, não está valorizando o trabalho braçal. Ele está desvalorizando, porque o jesuíta tem que fazer o quê? Tem que ter, tem que dar tempo dele fazer a evangelização. O trabalho braçal tem que deixar para o escravo. Escravo não é importante. Eles achavam isso.
Escravo é menor, é inferior. Então, se o escravo é inferior, deixa o trabalho para ele. É uma desvalorização do trabalho braçal. Mas como tá falando de trabalho braçal aqui, você pode ficar meio em dúvida. Então, não. Não tá valorizando o trabalho braçal, não. É o contrário. Tá? Nessa ideia, você tinha uma ideia de por quê? Porra, é aquela ideia, na Igreja Católica, da perpetua uma ideia meio até medieval, né? Em que se tinha que o trabalho era uma coisa que era pro mais inferior possível. O trabalho era por quê? Isso vai mudando, né, com a modernidade. Mas o trabalho, ele é visto, né, com essa ideia medieval ainda que persiste, era uma coisa de que era feito pelo pior cara que tinha que fazer. Tipo, o servo trabalha, a nobreza, ela batalha, ela defende. E o clero reza. Não trabalha, não pode trabalhar. Até os gregos, né? Os gregos, eles vinham, por exemplo, na antiguidade se via o trabalho como uma coisa horrível, né? Se vê uma coisa deturpada. Então, o ócio era importante, né? Ficar sem fazer nada para tu pensar, pelos filósofos gregos. Então, galera, sem dúvida, a letra C. Adoção do cativeiro na colônia. Porque ele está buscando justificar o quê? O cativeiro. Adotar o cativeiro. Pô, vamos ter escravo, tá? Muita gente acha que eles estão, às vezes, falando, por exemplo, mas teve muita escravidão africana pelo. É porque a gente já tem uma ideia concebida também que a escravidão foi só africana, mas não foi, como eu falei. A escravidão foi também dos indígenas. Aqui ele está justificando, de certa maneira, muito provavelmente, tá? Muito provavelmente que eu não tive acesso ao texto todo, mas me parece ser a escravidão indígena. Falando, porra, tem que escravizar alguns indígenas também, para deixar os indígenas trabalharem enquanto tá, os jesuítas não fazem nada. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Beleza? Faz sentido, pessoal, o que eu estou colocando aqui? Faz sentido? Perceberam como a B é um distrator cruel? Porque assim, ele fala da desvalorização. Tu tem que interpretar no texto que ele está falando que não é para trabalhar, ele não quer trabalhar. O jesuíta não tem que trabalhar. Porque trabalhar é uma coisa que é ruim, prejudica. O trabalho do jesuíta não está lá para trabalhar, ele está lá para rezar, ele está lá para catequizar. Ele não está lá para ficar passando pão. É isso que ele está falando no texto. Faz sentido? Vocês conseguindo ler comigo o texto? Tá fazendo sentido isso aí? É uma questão bem traiçoeira, tá? O cativeiro, o que é cativeiro, galera? É prender um. Porque a escravidão é um cativeiro, pô. É um cativeiro. O cara não tem escolha. Ele é colocado num navio negreiro, por exemplo, a escravidão africana. Colocado no navio negreiro, morre metade do navio para chegar. Todo mundo chega num estado deplorável aqui no Brasil. Porra, é um cativeiro. Não tem escolha. Ele não pode fazer nada. Se ele tentar fugir, ele morre. Toma chibatada pra ficar esperto. Porra, não é um cativeiro. Na colônia, é isso mesmo. É prender alguém aqui para ficar trabalhando, né? AD. Adesão ao ascetismo contemplativo. Meu parceiro, eu li essa porra, eu nem sei o que é isso, tá ligado? Então, ascetismo deve vir de aceitação, contemplativo, não sei que porra é essa, eu não sei. Aí aquela questão, lembra que eu falei? Quando a gente chegar numa questão que eu não sei o termo, no Enem, vê se tem alguma que seja mais favorável. Se todas estiverem erradas, aí fudeu. Aí deve ser essa mesmo. Se você não entendeu, todas as outras estão erradas, vai na que você entendeu. Agora, em geral, costuma ter alguns distratores com nomes muito rebuscados no Enem, tá? Isso é um padrão das questões. Então, assim, não adianta, cara, não adianta. A maioria das vezes essa daí tá errada. Mas sempre que você está fazendo um simulado, vê uma questão, tu vê um termo que você não conhece, sublinha de uma cor diferente e pesquisa. Vamos pesquisar o que é ascetismo contemplativo? Alguém pesquisa para mim aí, enquanto eu vou falando da outra aqui, tá? Ascetismo acho que é de aceitação, se eu não me engano, tá? Ascetismo. Beleza? Pode ter nada a ver, mas vamos ver. Se eu ainda tô bem, mais ou menos, de palavras. Português não é meu forte, não. Alfabetização dos indígenas nas missões. Ele não tá justificando isso. Cara, vocês têm que pegar muito comando. Ao buscar justificar, o que ele tá tentando justificar no texto? A primeira frase já entrega, porque todos confessamos, ó. Vamos confessar aqui, galera. Escravidão é errado, mas todo mundo precisa do escravo. Olha o jesuíta falando. Entendeu? Porque eles sabem que é errado. Práticas de reflexão, meditação, isolamento, não tem nada a ver. Nada a ver. Aquela questão que, tipo, bota uma porra aí que você não vai entender pra te ferrar. Vamos pra próxima, pessoal, bora. Bora lá, 1 minuto pra sair, hein? 1 minuto. 1 minuto, questão conteudista essa. Pessoal, nem botei cronômetro, mas... Pessoal, aqui é pra errar mesmo, tá? Errem questões aqui pra gente poder interpretar. Pessoal,
eu queria muito voltar para aquela questão ali, nesse sentido da gente ter essa ideia do, cara, interpretação de texto. Tu tem que tentar. O que que o cara tá querendo dizer com aquela porra ali, tá ligado? Vocês conseguem entender isso? Se o cara entende o texto, ele não marca B. Se ele entende bem o texto, ele tem que ir no comando e pescar. Ó, por isso que o comando é muito importante a gente ler primeiro, porque o comando às vezes entrega uma coisa do texto. Ele tá tentando justificar uma parada, né? Justificar o quê? Então aquele texto é uma justificativa de alguma coisa. Eu já vou pro texto com essa malícia. Eu começo a ler o texto. Aí eu, porra, não tem jeito, tem que escravizar. O GT está falando isso. Deu uma visão do cara bizarra, né? É... Ele tá tentando justificar o quê? A escravidão, pô. O cativeiro, entendeu? E aí, puxar ali. Valorização do trabalho braçal. Percebe que o texto está desvalorizando, ele desvaloriza. Não tem jeito, porque se trabalhar, não... se a gente tiver que trabalhar, não vai dar para rezar. Percebe? Não dá. Então, voltando para aquela questão, cara, isso é muito importante para a prova de humanas. O texto, ele te ajuda muito na prova de humanas. Ele te ajuda muito. Então, extrai o texto. Tá em dúvida no que marcar? Extrai ele no texto. Às vezes no texto tem uma resposta ali. Uma frase, às vezes, você consegue responder. Beleza? Vamos ver. Vamos ver aqui. Ó, na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico. Está relacionado à seguinte atividade. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio de Janeiro, estabiliza na Bahia. Tá? Metade do século XVIII, galera. Século XVIII é quanto? 1800 ou 1700? E aí? 800 não, é 1700. 1700, hein? Eu já entreguei a resposta dessa questão, só para testar. Eu já entreguei essa questão quando eu falei que em 1750, já falei 1800 por causa do ponto. Em 1750 foi quando virou o número, a maior parte de escravos brasileiros se torna africano. Por quê? Mineração, cara. Mineração, tá? Mineração. Então, letra B direto, tá? Letra B direto. Extração de metais preciosos, tá? Agora vamos falar um pouquinho dessa mineração. Falar só um pouquinho de como que foi esse processo de mineração. Quando se chega, quando se chega no Brasil, quando descobrem minério no Brasil, quem descobre, né, vão ser emissões, vão ser bandeiras, tá? Vão ser bandeiras. O que é uma bandeira? É uma missão, tá? É uma campanha de exploração com algum objetivo e é feito por personagens privados, ou seja, personagens que não fazem parte do Estado, tá? Quando eu falo, tá, pode aparecer, mas é raro, né? Eu acho que não vai cobrar nesse nível de detalhe. Temos aqui 1701, isso, tá falando o quê? 1701, 1800, você diz o quê? O século XVIII, se for o século XVIII é isso. Entrada, ó, a mineração começa um pouquinho depois, tá? Mineração de fato, né? Começar em 1720, 30, ali mais ou menos. Esse processo mais exploratório mesmo da mineração. Nós temos entradas e temos, tá? E temos aqui as bandeiras. Qual é a diferença, pessoal? Entrada é, um, é uma missão desempenhada pelo Estado, patrocinada por Portugal, pela metrópole, tá? Pela metrópole, patrocinada por Portugal. E bandeira não, bandeira é uma iniciativa privada, é uma missão, uma campanha privada, em que você vai ter os famosos, né, bandeirantes. A maior parte saíram de São Paulo, tá? As bandeiras, beleza? Tanto que tem até uma imagem, né, do bandeirante, que o bandeirante era visto como um símbolo para São Paulo, tá? Hoje em dia já tem essa visão contestatória, né? Contestando a imagem do bandeirante na memória de quem era o bandeirante. Bandeirante, tá? Ele costumava ser um cara que escravizava, tinha diversos escravos, muitos deles indígenas, tá? E utilizava essa mão de obra para entrar no território, tá? E vão achar o ouro, tá? Vão achar ouro em Minas Gerais. E, cara, qual é a questão? Qual é a questão da parada? Que eu vou puxar com vocês.
Desde que se acha ouro no Brasil, começa a se ter um problema. Cara, a escravidão indígena é muito complicada. É muito complicada para Portugal. Mas muito complicada. Por quê? Primeira coisa, o indígena, ele conhece muito bem o território. Muito bem o território. Isso é um puta de um problema. Porque, vamos supor, tem um indígena que está escravizado. Bota ele no. Botam ele pra, sei lá, catar cana. Deram bobeira, esse indígena foi, saiu correndo, foi pro meio do mato. Como é que acha o cara? Não acha. O cara sabe ir por um caminho que ninguém conhece. E ele tem lugar pra ficar, ele tem lugar pra voltar, ele pode voltar pra aldeia dele, pode voltar pra uma aldeia aliada. Então é muito difícil. Segundo, o indígena, ele é protegido pela Igreja Católica. Porque a Igreja Católica sabe o quê? A Igreja Católica, muito entre aspas, tá? Muito entre aspas, não é tão bem uma proteção não. Mas o indígena católico, ele tem uma proteção da Igreja Católica. Então fica feio, temos os jesuítas, fica feio eu escravizar um cara que é pagão, que é católico. Tá, e aí, como que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou resolver esse problema se agora eu preciso de mão de obra pra caraca? Vai trazer imigrante? Quem vai vir para o Brasil? Para pegar o ninguém. Nesse momento, ninguém vai vir para o Brasil. A Europa tá bombando. Segundo momento. Segundo momento. Eu vou trazer quem para cá? Trazer escravo. Escravo da África que já estava vindo para cá para plantar cana já, tá? E o comércio já era de praxe. Era um comércio lucrativo para Portugal, tá? Era um comércio extremamente lucrativo para Portugal. Nem só Portugal, mas para diversos interesses pessoais, tá? Um comércio extremamente lucrativo. Então se rolava muito dinheiro nisso. E era o momento certo de se empenhar para aumentar ainda mais esse comércio e trazer escravo para o Brasil, tá? Vindo da África, tá? Como é que acontecia esse escravo? Na maioria das vezes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um cara famoso na história do Brasil. Foi Duarte da Costa, governador-geral do Brasil. Duarte da Costa era de uma das famílias que mais fez o comércio. Isso há muito tempo, tá? Desde 1500 ele começou a trazer escravo para o Brasil. 1550, 1560. A família Duarte da Costa fazia o seguinte: fazia um comércio complicado. Eles basicamente faziam o quê? Pegavam cana do Brasil, beleza? Pegavam cana do Brasil, entregavam essa cana e trocavam por uma parte de cachaça, tá? E com essa cachaça, levavam cachaça produzida pela cana, né? Uma parte eles conseguiam trocar por cachaça. Então, pega a cana, dá. Uma parte eles vão conseguir com cachaça. Leva essa cachaça para a África. Quando eles chegam na África, eles trocam essa cachaça por escravo, por escama, né? A Europa não desempenhou um papel de agressividade, de invasão na África. Uma invasão completamente igual foi no Brasil. Por quê? Porque na África existiam impérios. Então, no primeiro momento, era muito complicado eu invadir a África. Houve invasões? Houve. Mas não foi igual foi no Brasil. Porque existiam impérios com territórios, impérios com dinheiro, com poder, tá? Então, foi muito difícil de Portugal conquistar a África. Então, Portugal ela fazia o quê? Um esquema de comércio. Ela tinha feitorias, tinha capitanias em alguns territórios em que ela atacou, mas estabelecia relações de comércio. Com o quê? Com imperadores africanos, tá? Por exemplo, Império Mali, tá? Alguns reinos africanos. Então você tinha uma espécie de comércio ali. Na África existia uma escravidão que era a escravidão antiga, né? Quem sabe o que é escravidão antiga? Fala pra mim. Por dívida ou por guerra. Geralmente por guerra, tá? É a mais comum. Guerra ou dívida, tá? Nessa escravidão, beleza? Uma pessoa que sofreu um ataque um povo que sofreu um ataque do império perde seu direito de liberdade, tá? E se torna um escravo. Qual é a diferença da escravidão contemporânea? A escravidão contemporânea, ela visa o comércio, o lucro, tá? A pessoa ela se torna uma propriedade
é uma propriedade com valor monetário, né? Qual que é pior, pessoal? Qual escravidão das duas é pior? E aí? Estão espertos. Estão espertos. Exatamente. Então, as duas são ruins. As duas são ruins. Por que as duas são ruins? Porque ninguém quer ser escravizado. Você está numa posição de escravizado, não é uma posição boa. Você perde seus direitos de vida, né? Então não tem essa, a escravidão contemporânea era pior do que. Isso é um erro. Tá? Isso é um erro. Agora a gente pode falar das repercussões disso. Qual o problema? O problema da escravidão contemporânea é que ela toma rumos complicados, tá? Primeira coisa, quando eu transformo a pessoa num produto, fica muito interessante fazer a compra e venda. Isso vai acontecer o quê? De forma desenfreada, tá? É a ideia mercantilista, né? Vira um produto de exportação. Trazer, entendeu? Trazer realmente mercantilista mesmo, trazer um produto como se fosse uma especiaria para cá, mas é uma pessoa, meu irmão. Uma pessoa. O cara tá trazendo aquele cara abarrotado num navio para vender, para forçar ele a trabalhar. E mas então isso torna ainda mais complicada porque a escravidão contemporânea ela ganha um caráter étnico, tá? Ela ganha um caráter étnico. E aí que vem um ponto que pode cair no Enem, tá? E eu vou falar com vocês. Como é que a Igreja Católica como é que ela fez isso? Já falei isso aqui 10 vezes, hein, pessoal? Como é que a Igreja Católica fez para aceitar isso? Porque assim, não ia parar. O que a Igreja Católica ia fazer? Eu vou romper com todos os países, somente Espanha e Portugal ali no início, que eram as maiores potências da Europa. Vou romper com eles e falar: ah, não, não, agora não pode fazer isso não. Mito de Can. Mito de Can. Perfeito. Mito de Can. Can, tá? Se eu não me engano, era. Pô, sempre confundo, era filho de Noé. Can era filho de Noé. E é uma história assim meio boba, tá? Não, perdão falar que é bobo porque ela sai da Bíblia, tá? Perdão. Mas é uma história assim que no mínimo me faz achar meio, tipo, cara, meio aleatório. Mas tá no trecho da Bíblia, o Can, eu não tenho muita experiência, tá, em Bíblia, nunca li, então assim, eu já peguei essa informação por parte de um artigo, tá? Um artigo científico. Mas basicamente é o quê? O filho de Noé zomba da nudez do seu pai, tá? Cadê a Mariana? Filho de Noé zomba da nudez, tá? Do próprio pai. E Noé vai amaldiçoar Cã. Amaldiçoa Cã porque ele zoou, foi zombeteiro, amaldiçoou Cã. Pra onde Cã foi? Cã, tá? Segundo o que os caras especularam, foi pra África. Então, eles falaram que recebeu a marca de Cã. O que seria a marca de Cã? A pele negra. Pele negra, tá? É a marca de Cã. Todos os descendentes de Cã, isso é interpretação dos que não tá na Bíblia, isso já começou a interpretar. Já é os caras lá interpretando. Pele negra é a marca de Cã. Então, esses caras já são amaldiçoados. Já são amaldiçoados. A ideia deles era essa, entendeu? A ideia deles era que existia uma maldição na África e eles são pecadores. Eles podem ser, então, escravizados. Por causa disso. A Igreja Católica ela vai deixar a escravidão acontecer usando essa justificativa. Tá? Usando essa justificativa. Uma justificativa horrenda, né? Uma justificativa que permitiu uma das maiores atrocidades da humanidade. Uma das maiores atrocidades da humanidade, que foi o que aconteceu no Brasil. Tá? O Brasil, sem dúvidas, foi uma das experiências mais terríveis, tá? Que você tiveram. Todas as experiências horríveis, né? Da escravidão no Brasil foram as experiências mais terríveis. Porque o Brasil, ele prolongou até o último suspiro, tá? Essa, esse atentado aos direitos humanos, né? Então, a Igreja Católica, ela deixa isso acontecer através disso, tá? Não vai pedir para você, para saber direito à maldição de cama. Pode aparecer um texto, tá? Falando sobre isso. E aí você já sabe que tá falando de escravidão, tá? É, E qual a questão? O indígena não conseguia ser facilmente escravizado. Tinha um problema externo da Igreja Católica, um problema interno do indígena ser um cara perigoso.
O indígena é um cara perigoso, cara. É um cara que, se ele fugir, ele pode voltar pra me matar depois, porque ele tem um povo, porra, ali. Um povo tá se autoprotegendo contra essa dominação. A Igreja Católica protegeu os indígenas? Mais ou menos. Por exemplo, você tem o quê? Você tem que, por exemplo, eles tinham um conceito da guerra justa. O que era o conceito da guerra justa? Pode cair no Enem essa porra, hein? Fica atento. Guerra justa é o quê? Guerra justa é basicamente se uma tribo indígena não receber a palavra de Deus e não aceitar, eles viram inimigos. Aí eu posso escravizar, tá? Posso escravizar. Isso é guerra justa, tá? Então começa a vir muitos escravizados pro Brasil para minerar, tá? Para minerar. O indígena não iria se submeter a essa condição. Alguns submeteram, tá? Alguns foram submeter, foda, é uma palavra errada que eu usei. Não é submeter, alguns foram forçados e não resistiram, tá? Mas o indígena, muita parte não submeteu a aguentar essa pica de mineração, porque a mineração é um dos trabalhos mais horríveis que tem, tá? É um dos trabalhos mais desgastantes nas condições da época. Hoje em dia, um minerador ele ganha diversos adicionais de salubridade, mesmo assim é um trabalho muito difícil, muito difícil, é muito ruim. É quente, sufocante, tá? Naquela época era pior ainda. Agora, por que o africano ele acabou se submetendo? Não submetendo, perdão, pessoal, estou usando essa palavra errada para esse contexto. Acabou sendo forçado e não conseguiu resistir. Porque, porque ele não tem pra onde ir, cara. Ele vai pra onde, cara, se ele fugir? Ele for de meio do mato, pra onde que ele vai? Ele não tem pra onde ir, cara. Então, às vezes, por sobrevivência própria, o cara, infelizmente, acabava aceitando aquela condição, falando, cara, melhor eu ser forçado a trabalhar e tudo mais do que aceitar todos esses crimes que estão fazendo comigo do que fugir pro meio do mato, porque posso acabar morrendo. Eu vou pra onde? Vou fazer o quê? Não sabia o que fazer, entendeu? Então acabava que é mais fácil para Portugal trazer esse cara para cá, entendeu? Quando Portugal percebe isso, começa a ganhar dinheiro, cara. Cara, às vezes, tá? Tem uns estudos sobre isso, mostrando que às vezes o dinheiro que Portugal conseguia vendendo escravo era maior do que com o trabalho que o escravo fazia aqui. Então se torna realmente comércio tinha um interesse real, não só em trazer o escravo para cá, mas no próprio comércio, na própria atividade, que era extremamente lucrativa, cara. Era extremamente lucrativa. Quem vendia ganhava e quem recebia ganhava. Todo mundo ganhava dinheiro. E quem se fugia era o escravizado, né? Que era um cara que era forçado a sair do seu território. Ele chegava aqui, não sabia falar nem a língua daqui, não sabia o que fazer, não sabia onde estava. Ele vai fazer o quê, cara? Como que esse cara vai resistir? Vai ser difícil ele resistir. Mas vão surgir várias resistências, como o quilombo de Palmares. Que eu tenho uma questão depois falando sobre isso. Vamos prosseguir. Bora. Vou acelerar um pouco, tá, pessoal? 2 minutos aí para vocês. Mas é uma questão, tá, pessoal? Quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão. Eu não li o comando dessa vez porque, porra, é muito pequeno, né? Não tem necessidade, tá? Tem que ter um bom senso também. Vamos lá. Quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão populacional em pouco mais de 100 anos. O número de habitantes aumentaram 10 vezes. A alteração demográfica destacada no período teve como uma causa a atividade. Que população é essa, galera? Que população é essa? Família real chega no final, tá? No final do século XVIII, tá? Final do século XVIII, família real chega aqui. E final do século XVIII era o final, né? Século XVIII. No início do século XIX. Não, no início do século XIX. Era napoleônica. Início do século XIX, tá? Esqueci a data. No início do século XIX. Mas, independente disso, qual é a questão? Que período é esse, cara? Já começou o café? Ainda não começou o café, tá? Beleza? Café, assim, já começou a aparecer os primeiros princípios de café, mas ainda não estamos no ciclo do café. A gente está ali ainda no ciclo do ouro, tá, pessoal? Estamos ainda nesse momento de mineração crescendo muito no país. Tudo bem até aqui?
Como é que tá tendo esse boom, então? Explosão. Como é que tá tendo essa explosão demográfica no Brasil? Quem que tá chegando aqui, pessoal? Família real. Mas a Ellie acertou um pouco mais. É, além da família real, quem tá chegando pra caraca aqui, não é só por causa da família real, necessariamente, é, beleza, é os escravos. Escravizados estão chegando no, no país. A gente, alguém explicar a diferença de escravo e escravizado? Então, é um termo que está se mudando, tá? Cara, é importante mudar alguns termos, tá? Alguns eu concordo, outros não. Esse eu concordo com muita. Assim, eu tenho alguns termos que eu acho que às vezes não, sei lá, eu falo muito de biologia. Tem alguns termos que tem que mudar. Alguns não, entendeu? Agora, quando a gente fala de humanas, já puxa um pouco mais. Esse termo tem que mudar, assim. Porque, assim, escravo dá uma ideia de que a pessoa, ela, ela tá naquela, ela é inerente àquela condição. Escravizado dá uma ideia de imposição. É passividade. O cara foi imposto aquilo, entendeu? Ele não escolheu aquilo, sabe? Escravo, ele já é como se botasse uma condição inerente àquela pessoa. Não, ele é escravizado. É um estado, ele foi imposto aquilo, entendeu? Escravo é uma identidade. Escravizado é uma ação. Vou escravizar a pessoa. Ele é um escravizado, ele foi escravizado. Não é, ele foi escravizado, entendeu? É como se o escravo fosse um Estado. Né? Um Estado por exemplo, sei lá, eu sou estudante. É um Estado, você é estudante. Agora, a pessoa usar o termo escravizado explica que aquilo dali não é um Estado, não é um Estado natural. Aquela coisa ele foi forçada aquilo acontecer, tá? É, então vamos. Essa é mais fácil, né, pessoal? Como eu falei, o café não começou agora, tá? Eu botei alguma questão do café? Não, porque é mais império, né? Industrial, ó, também não, né? Indústria vai demorar muito, né? Só lá com. A primeira indústria de fato que a gente vai ter no Brasil. As primeiras indústrias surgindo no Brasil vai ser só com Vinceslao Braz, tá? Lá da Primeira Guerra Mundial. Primeira República. As primeiras, tá? Mineradora com ampliação do tráfico africano, é isso. Canavieira não, antes, né, pessoal? Antes daqui. E com apresamento indígena. O indígena já tava aqui, porra, tá ligado? Vai que vai ter um boom demográfico por causa do apresamento. Manufatureira com incorporação ao trabalho salariado. Não. Como eu falei, né? Até as primeiras indústrias brasileiras, até as manufatureiras, elas seriam. É, vão só acontecer lá com o Vincencius Braz. Beleza? Tudo bem? Ah, quando começa o ciclo do café, galera? Meado do século XIX, tá? 1850, por ali, tá? Vai começar o ciclo do café. O ciclo do café tem algumas fases, né? Mas a gente vai abordar isso com mais calma quando a gente falar de império, tá? Em outro dia. Vamos lá. É, Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela. Vai lá, pessoal, leia aí. Tem 2 minutos para fazer essa, tá? Leia essa questão. Professor, desculpa, pode explicar por que é D? Não, fiquei caneante. Caneante, tá? Caneante. E o indígena já estava aqui no Brasil, né? O indígena já estava no Brasil, beleza? E antes, vamos lá. Primeiro ciclo. Em ordem, tá em ordem. Assim, muita gente chama de ciclo, alguns autores não concordam que é um ciclo, tá? Pau-Brasil. Muita gente fala que não é um ciclo econômico. Não posso chamar de ciclo econômico porque, de fato, houve uma expressão muito tímida, né? Eu dizer que isso aí foi um ciclo econômico. Depois cana-de-açúcar, mas pode ser ciclo do pau-Brasil, né? Alguns vão considerar essa besteira para Enem. Besteira para Enem. Depois a gente tem o ciclo da cana-de-açúcar, tá? Depois a crise do café. Não, ciclo do café, tá? Depois, ciclo industrial brasileiro, depois o ciclo da soja. É o que impera hoje, né? É o que impera hoje. O... Vamos lá, ciclo.
ciclo, ciclo do pau-brasil. Por que foi embora? Porque nunca foi rentável. Nunca foi rentável para o Brasil. Ciclo da cana. Por que falhou? Onde acaba o ciclo da cana? Quando, pós-invasões holandesas, a Holanda ela aprende a plantar cana aqui, entende como o negócio funciona e vai para as Antilhas e planta lá. Brasil tá aqui, Europa tá aqui. Não dá nem para ver aqui na cana. Brasil tá aqui, Europa tá aqui. Antilhas tá aqui. O que é mais fácil? Onde fica mais barato de levar essa cana assim? Daqui para cá. A partir dali, ó, acabou. Ciclo da cana no Brasil. Não acabou a plantação de cana. Ainda era rentável. Quando diz que acabou o ciclo, não é tipo, agora ninguém mais vende para o Brasil. Agora ninguém mais vende cana, não. Continua vendendo, tá? Até hoje, pô. Você vai pra zona da mata no Nordeste, tem uma porrada de cana-de-açúcar. Nordeste tudo, 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 tudo. Tem cana-de-açúcar em tudo quanto é lado que você vai. Porque até hoje existe sim plantação de cana no Brasil. Não acabou desde aquela época. Então, quando o ciclo acaba, é que o quê? Aquela economia entra em crise. Não fica mais tão rentável. Tá? Ciclo do café. Por que acaba o ciclo do café? Tá, beleza? Crise de 29. Crise de 29, tá? Crise de 29 vai. Porra, o pessoal tá passando fome. Vamos parar de comprar café, porra. Café se torna pouco importante. Tá? Então, vai acabar a crise de 29. Beleza? Tá? Esse ciclo industrial vai acontecer com Vargas, tá? Assim, muita gente não chama de ciclo industrial porque o agronegócio continua forte, tá? Também é outro que ninguém muita chama de ciclo industrial. Mas existe o quê? Um expoente industrial com Vargas, tá? Depois vai, o agronegócio vai retomando de volta aquilo com o ciclo da soja. Beleza? O ciclo da soja, o agronegócio vai retomando. Tudo bem, pessoal? Vou dar mais um minutinho para vocês e vamos embora fazer. Essa ficou bem dividida também. Vamos lá resolver. Bora. A aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pelo... O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecidas sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos indígenas se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Tá? Vamos lá. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas, vamos ler de novo, em relação ao mundo indígena, foi mediada pelo quê? Como é que foi essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena? Demarcação do território indígena? Pouco, né, pessoal? Não teve muito interesse em demarcar o território indígena. Talvez teve interesse em classificar, né? Mas não era interesse jesuítas muito, não. O interesse jesuítas era o quê? Saber onde estava ali mais ou menos, mas não houve realmente uma cartografia indígena. Isso é até uma crítica, né? Jesuítas. Houve uma demarcação de terras indígenas. Não houve isso. Manutenção da organização familiar? Não, né, pessoal? Não foi mediado por isso, né? Isso é meio aleatório aqui, assim, né? Não teve uma manutenção da organização das famílias. Não foi isso que mediou a relação entre os jesuítas e indígenas. Valorização dos líderes religiosos indígenas? Não, né? Teve até o contrário, né? Teve a descredibilização por parte dos jesuítas com, o, com os indígenas. Beleza? É isso, ó. Aí, o melhor errar aqui do que no vestibular. Perfeito, aí. É isso aqui. Vamos lá. Preservação dos costumes das moradias coletivas? Não, pessoal. Não teve preservação, entendeu? Não teve preservação. Vou explicar o porquê não teve, tá? Já, já. Mas só sobe a letra E, e a letra E é a maneira, porque a comunicação pela língua geral baseada no tupi. Então, tem medo de marcar isso, porque tem um desconhecimento sobre essa parte. Como assim? Jesuíta falava tupi? Falava. Inclusive, bandeirante também. Bandeirante também, tá? Por que preservação? Já contamos essa história. Por que é preservação do costume das moradias coletivas? Não. Então, existia uma ideia de docilização
e aculturação daqueles povos indígenas. A relação entre jesuítas e indígenas não era uma relação showzaço. Não era, cara. Não era. Era um processo de quê? De aculturação. Aculturação, tá? É um processo de uma imposição cultural, o quê? De uma ideologia eurocêntrica daquele indígena. Siga a nossa religião. Aceite Jesus. Use as nossas roupas. Você não pode ficar andando pelado. Tem que botar roupa, pô. Você não, porra, vai morar todo mundo junto? Por que você não tem uma casa com tua família? Percebe? Então é o processo de aculturação. Eu quero transformar aquele indígena num cara civilizado. Era a ideia que eles tinham, né? A ideia de que civilização seria. Olha como é que são os quadros, né? Vocês até veem, por exemplo. Aí tem o jesuíta, todo mundo ajoelhado, ó. Os indígenas todos ajoelhados, o jesuíta no centro do quadro, levantando a mão, né? Levantando a mão para Deus, explicando Deus, aquela imagem, né? Aquela imagem meio Santo Agostinho, né? Ali, tomando pra cima. Mostrando que, tipo, um centralismo ali. Línguas indígenas nunca foram proibidas, não? Foram. Foram, inclusive em São Paulo, principalmente, tá? Quem proibiu as línguas indígenas foi. Muito bom, tá? Muito bom, Hélio. Parabéns pelo questionamento. Quem proibiu, que eu já ia levantar isso aqui. Quem proibiu as línguas indígenas foi. Nossa, eu tô com Mendissá na cabeça, cara. Porque Mendissá, não é Mendissá, não. Esqueci o nome do camarada. Pombal, Marquês de Pombal. Tá? Porra, eu tô com Mendissá na cabeça. Marquês de Pombal. Para vocês terem uma noção, cara, existe uma especulação, tá? Nessa época, na época dos bandeirantes. Quando o Pombal chega aqui, ele dá uma passeada por São Paulo. Tá? Tem um relato sobre isso. O Pombal dá uma passeada por São Paulo. Quando ele vai passando pelas ruas, ele pede uma informação. Tá? Os caras não entendem nem. Não o Pombal, né? Mas a corte chegando lá, de Pombal, pede uma informação. Onde é que tá tal lugar? Aqui nessa cidade. Os caras não conseguem nem responder o cara. Porque não entende português, mano. 56%, tá, de São Paulo falava tupi-guarani, cara. Não tupi-guarani indígena completamente, mas um dialeto. Por quê? Era o movimento das bandeiras, cara. Os bandeirantes eles traziam 1.000 indígenas e voltavam com 1.000 indígenas para São Paulo. Pô, tu acha que aquele cara vai. Quem que vai vencer, pessoal? Um português ou 1.000 indígenas falando? 1.000 indígenas, pô. O cara vai começar a se comunicar com aqueles caras de maneira que eles entendam. Ele vai começar a sofrer um processo de culturalização, né? Vai começar a ser culturado, vai começar a falar aquela língua. Já se perdeu o português. Ninguém me falava de português de São Paulo. São Paulo tem 65% falava. 56, perdão, por cento, tá? Falava. Falava, porra, falava tupi-guarani. Então, qual era a preocupação do Pombal quando ele chega? Ele fala, cara, que porra é essa, meu irmão? Essa porra aqui é território de Portugal, cara. Isso aqui é território de Portugal, isso não é Brasil. Não tem Brasil. Isso aqui é Portugal, pô. Então, assim, se aqui é colônia de Portugal, tem que falar português. Tá? Porque senão perde identidade. O Pombal era um cara muito inteligente, cara. Era um cara assim, apesar dos pesares, apesar de ser um absolutista, safado, né? Ou no mínimo um despótida esclarecido, apesar dele ser um despótida esclarecido, ele era muito inteligente. Ele sabia como é que funcionava exatamente o jogo de poder, cara. Sabia como fazer o jogo de poder. Mas isso aí foi depois, então. Depois do que, o Hélio? Ah, tá. Depois da questão, sim. Depois da questão, sim. Cara, vai proibir jesuíta. Tá? Depois vão proibir os jesuítas de pisar aqui, cara. Tá? Porque os jesuítas estavam tratando muito com o colono. Quem vai proibir também vai ser Pombal, tá? No momento aí. Vai ser proibido, tá? Jesuítas no Brasil. Você mandar pra fora, você todo mundo chutado pra fora. Porque tem uma relação muito acirrada entre os interesses, tá? Entre os interesses entre os interesses de Portugal e os interesses jesuítas. Entendeu? Interesses jesuítas. É muito complicado a relação, tá? Fica muito acirrado. Porque assim, os jesuítas eles vão formar laços muito fortes aqui de poder, entendeu? E eles tinham um interesse muito grande, tá?
da escravização indígena. Os jesuítas eram contra. Ao mesmo tempo, tem até uma questão do Enem que questiona isso. Né, tem uma questão do Enem e tem uma revolta, pô. Tem uma revolta que é causada por isso, tá? Tem uma revolta que é causada por isso. Porque assim, a escravidão indígena, né, ela era proibida pela Igreja Católica, né? De certa maneira, era proibida aqui também. Mas acontecia. E aí, tem uma revolta chamada Revolta dos Beckman, tá, pessoal? Cai muito pouco, nunca vi cair. Mas tem uma questão do Enem que questiona isso, que mostra, por exemplo, eles questionando os jesuítas. Porra, o jesuíta. Eu vou contar agora dos Beckman e vou trazer o mesmo questionamento que é levantado numa questão do Enem que eu não achei, não botei não. Não sei se é do PPL, não sei onde é que é essa porra. Mas os Beckman, tá? Eles eram da região. Esqueci qual era, porra, exatamente onde eles eram, tá? Esqueci agora, me fugiu. Maranhão, se eu não me engano, Maranhão, tá? E lá em Maranhão, qual é a parada? Lá em Maranhão existia uma coisa chamada, em vários locais, tá? Chamada Companhia de Comércio, tá? O que era a Companhia de Comércio? Era basicamente um mercado que controlava todos os preços, tá? O colono brasileiro aqui, ele não podia vender as coisas no preço que ele bem queria, entendeu? Que ele bem queria. Ele tinha que vender dos preços que eram forçados por Portugal. Então ele acabava sofrendo abuso, né, de preço. E os irmãos Beckman ficaram meio putos com isso, tá? E aí eles falaram, porra, vamos fazer o quê? Vamos, já que não tá sendo lucrativo o comércio de cana-de-açúcar aqui, vamos explorar outras coisas. Começaram a entrar para dentro do território. Começaram a pegar o quê? Drogas de sertão, tá? Açaí, uma porrada de coisa, tá? Quando a gente fala de sertão, muita gente já associa diretamente a sertão nordestino especificamente. Não. Drogas de sertão são do interior. Sertão não é sinônimo de, tá, Nordeste, mas a gente já pega Nordeste, principalmente quem vem de fora, geralmente. Sertão é interior, tá? Então, drogas de sertão vai até o Pará, por exemplo, a Amazônia, tá? Então, são diversos, tá? São diversas atividades econômicas. E eles começam a fazer apresamento de indígena para vender. Uma outra atividade. Vamos vender, vamos começar o quê? Pegar escravo indígena e começar o comércio de escravo também. Já que eles estão fudendo a gente ali na cana-de-açúcar. Vamos fazer apresamento indígena. Aí o jesuíta vai falar: pode não, man. Pode não. Vou botar aqui. Pera aí. O jesuíta vai lançar essa aqui, ó. Que feio, cara. Pode não, man. Tá ligado? E aí, porra, o Beckman vai chegar, vai conversar com o jesuíta lá. Como assim não pode? Aí chega lá no jesuíta, o camarada tá com o quê? Literalmente uma fazenda de cana-de-açúcar, uma porrada de indígena trabalhando na fazenda, carregando coisa nas costas. Ele vai falar, porra é essa, meu irmão? Ah, não, 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 não. Esses não são escravos. Esses indígenas aqui estão sob um trabalho de, tá? De catequese. Um trabalho de catequese que a gente tá fazendo com esses indígenas. Não é escravidão. A pessoa tá falando, porra, o maluco tá carregando cana nas costas, meu irmão. Porra é essa? Aí eu falo, porra, entendeu? Aí vão denunciar o Beckman pra Portugal. E Portugal vai mandar para e fazer isso, porra. Aí o Beckman vão ficar puto. Vão derrubar a Companhia de Comércio, tomar a Companhia de Comércio. Sequestrar o governador geral do Maranhão. Só vão fazer um monte de merda. Os Beckman vão. Aí depois, ó, governador geral preso. Companhia de Comércio invadida e saqueada. E agora? Aí o irmão, eles eram dois irmãos. Um olha pro outro e fala, e agora? Deu ruim. Como é que a gente vai explicar isso aqui? Aí um vai lá pro. Não, não, quem morreu de cavalo foi Felipe dos Santos. Não era muito importante, não. Em relação a. No sentido de socialmente. Esses caras não iam morrer assim, não, mas foram mortos. Eles mataram esse cara desse jeito porque ele não era importante socialmente para Portugal. Esse cara era um cara. Como Portugal chamava, não Zé Ninguém, Felipe dos Santos. Agora os Beckman não, eram colonos. Aí. Aí o Beckman, pô, vamos ter que. Como é que a gente vai explicar essa porra aí que a gente fez, tá? Vão atacar assentamento jesuíta, vão fazer um monte de merda. Aí o Beckman, vão lá pra Portugal. Um irmão fica aqui e o outro vai lá pra Portugal. Vai lá com uns 30 capanga, para no Porto de Lisboa, todo mundo ó, sai armado com mosquete, tá? Aí os soldados já estão olhando que porra é essa, cercam o porto, tá? A cidade de Portugal.
chegaria um conciliador falando: Beckman, o que você quer? Quero falar agora com o rei. Aí ele olha pro lado, olha pro outro. Já tem 200 homens lá do exército de Portugal já cercando os caras. Estamos cercados, aponta o mosquete, larga a arma todo mundo, tá todo mundo preso. Os caras são presos lá. Um é preso em Portugal e o outro vai ser condenado à morte, tá? E o outro é preso no Brasil. Vai ser morto no Brasil, né, na verdade. Vai ser morto aqui, deu merda, os Beckman não deu ruim, né? Mas, porra, o cara prendeu o governador geral, cara. Os caras prenderam, mano, o governador geral do Brasil. Tu acha que, como é que vai fazer? Já era, tá ligado? Isso era uma merda do caralho aqui, entendeu? Então, isso não cai muito não, tá? Eu voto de Beckman. Falei uma forma bem rápida pra gente poder prosseguir. Mas o que a questão trazia era o quê? Era essa mesma coisa. Porra, o jesuíta é contra a escravidão. Mas o trabalho de catequese do jesuíta, às vezes era uma escravidão, cara. Era utilizar o quê? A mão de obra indígena para lucrar. Entendeu? Os jesuítas faziam isso. Não todos os jesuítas, mas alguns jesuítas faziam. Então, porra, é complicado, né? Então é isso. Vamos agora prosseguir, tá? Para a próxima questão. Mas é isso, Érico, é o que você tinha falado, tá? Sobre essa questão, como eu falei, Pombal ele proíbe e manda o jesuíta pra casa do caralho. Pombal era um cara absolutista, cara. Ele era um cara e era um cara que sabia exatamente como conduzir isso aqui. Vamos para a última agora, pessoal. Vamos para a última. Você não tem questão não, pessoal, para me mandar dúvidas e tudo mais? Se alguém tiver, a hora é agora. E nas próximas, já separem questões pra gente fazer, tá? Tá, vou fazer aqui. Vou fazer aqui, tá? Vamos que vamos. De acordo com o texto, qual estratégia de resistência, ó, sobrevivência foi utilizada por indivíduos quilombolas, tá? Então eles usaram uma estratégia de resistência e sobrevivência. O quilombo serviu para o desbravamento das florestas, além da zona de penetração dos brancos e para a descoberta de novas fontes de riquezas. Na capitania e depois província do Rio de Janeiro, as fontes documentais sugerem que os quilombolas de Iguaçu mantinham um intenso comércio de madeira com a corte e também empregavam-se como trabalhadores nas fazendas proprietárias que contratavam negro fugido, tá? Vamos lá. Tá? Qual estratégia de resistência e sobrevivência foi utilizada por indivíduos quilombolas? Combate à cultura indígena? Não vou nem falar nada, né? Não precisa nem, tá? Tem nada a ver. Apropriação da terra senhorial? Não, né? Tinha nem como fazer isso, né? Naquele primeiro momento. Repúdio às forças bandeirantes? Não, não era o que está sendo abordado no texto, tá? Aqui. Compra da emancipação definitiva. Essas são as duas piores que o cara pode acabar marcando, né? Compra da emancipação definitiva e a articulação da economia mercante. Qual é a questão? As duas são estratégias de resistência. As duas estratégias de resistência, as duas eram utilizadas, tá? É, mas o que o cara tá falando aqui é o início do comando que pega. De acordo com o texto. Com o texto. O texto não tá falando da emancipação, da alforria, tá? Emancipação definitiva seria o quê? Compra de alforria, beleza? O texto não tá abordando isso. O texto ele tá abordando o quê? Ele tá abordando essa questão da articulação à economia mercante. Como assim? Cara, existiam quilombos muito fortes, cara. Assim, o exemplo mais claro foi o quilombo dos Palmares. Se a gente for olhar em Palmares, você tinha uma população que era negra, uma população branca, uma população indígena, tá? Então, assim, era realmente um aglomerado, cara, ali. Era um local muito grande, era um local protegido, era um local escondido, e que vão tentar derrubar em diversas operações que não vão dar certo, cara. Entendeu? Não vai, você vai cair lá pô, muito tempo depois da sua criação, tá? Vai cair só depois que caçarem os zumbis palmares, vai ser uma articulação muito complicada. É muito complexo, tá? E, cara, de fato, não dá pra ignorar que eles existiram ali, sabe?
Eles existiram ali e articularam, fizeram comércio, tá? Uma das estratégias para resistir, que eles sabiam, cara, não dá para se isolar. Então, por exemplo, existia troca de materiais, vendas, tá? De comércio, trabalhos, beleza? Com garantias. Às vezes era, por exemplo, às vezes você tinha o quê? Algumas fazendas contratavam escravos fugidos para trabalhar com certas garantias, tudo bem? Diversas garantias, tipo, não, vai trabalhar, mas não pode ser da fazenda. Se sair da fazenda, se mandar ele para outro lugar, vamos atacar aqui. Vamos tacar fogo na tua plantação. Aí o cara, beleza. Então vou mandar. Vai trabalhar por tanto tempo, depois volta. Recebe dinheiro, comida, alimento, escambo, o que for. Mas era como eles faziam para poder sobreviver. A articulação dessa economia mercante, tá? Mercante por quê? Voltada à exportação, né? Tá? Exportação voltada. Então, nesse sentido, esse mercantilismo, né, eles vão ter que se articular, tá? Com esse mercantilismo para poder sobreviver, beleza? E aí a gente tem que foi uma das estratégias, beleza? Os quilombos foram realmente, tá? Até hoje, né? Até hoje existem comunidades quilombolas e eles foram realmente locais de resistência mesmo, tá? Foi realmente muito difícil, foi realmente muito difícil de Portugal conseguir se livrar, tá? Dessas comunidades que eram muito fortes, tá? Principalmente Palmares. Palmares foi seu exemplo mais clássico, tá? Zumbi, e tudo mais. Aí vem algumas polêmicas que o pessoal pergunta, tá? É tudo muito polêmico. É muito difícil eu resgatar, porque assim, o que se fazia em Palmares, como era, o Zumbi tinha escravos. Poderia ter, tá? Até porque a ideia é o quê? Escravidão, principalmente escravidão clássica, né? Mas poderia ter sim, tá? Tem muita gente que fica negando e tudo mais. É complexo. É complexo acontecer lá. Isso não é uma tentativa de, não. Não vamos estudar não, porque é um local de resistência, então vamos deixar do jeito que tá. Não é isso. É porque realmente é complicado, tá? Tem gente que acha que, por exemplo, tem gente que fala pouco sobre zumbi. Zumbi é uma figura polêmica, tá? Zumbi de fato é uma figura polêmica. Figura que talvez comercializava escravos, né? Existia boato disso, que o zumbi fazia comércio de escravizagem. E assim, por que que não se fala? Porque não se tem comprovação. Não se tem comprovação historiográfica disso, tá? É, não são suficientes os dados para a gente saber sobre isso. E o que de fato se sabe é que realmente ele foi uma grande resistência à escravidão, tá? Por incrível que pareça. Até se fizer isso. Porque, assim, o tanto de escravo fugido que foi para Palmares, cara, é incontestável, entendeu? Então, de fato, ele é um símbolo de resistência. Tá? Talvez não pela figura do zumbi como pessoa, tá? Mas sim pelo que ele representa para esse momento trágico de que foi feito no Brasil, né? Foi feito no Brasil. Cara, a escravidão foi muito complicada. A escravidão no Brasil trouxe muitas questões de escravidão porque foi um momento horrível, um momento muito trágico, um momento complexo aqui no país. Porque eu vou um pouco para Império agora, só para finalizar, tá? Alguém tem alguma questão? Se tiver, vai mandando aí. Faço mais umas três, se vocês quiserem, duas ou três no máximo. Eu tá ficando já. Essas aulas de questão a gente recapitula, então a gente fala mais. Mas assim, quando a gente pega, por exemplo, Palmares, cara, nem digo só Palmares, não. Quando a gente pega, por exemplo, a escravidão em geral no Brasil, escravidão no Brasil, cara, foi um momento de extrema complexidade, tá? Em 1830 ou 31, se eu não me engano, teve a primeira lei, foi a lei antitráfico, que é a lei para inglês ver, né? Muitas expressões da Inglaterra, pressões da Inglaterra para acabar com a escravidão, foi lançada em inglês para a meu nome é a lei para inglês ver, a lei de tráfico, não serviu pra porra nenhuma, né? Essa lei de tráfico não serviu pra nada, não mudou nada no cenário do país. E se eu não me engano, em 1849 vai ser lançado no Brasil. Eu vou pegar essas datas certinhas com vocês e falo na próxima aula. Mas vai ser lançada no Brasil que a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco vai fazer o quê? Vai aumentar os custos para produtos vindo da Inglaterra. O que a Inglaterra vai lançar? Bill Aberge. Um ano depois. Então, cara, a Inglaterra era boazinha, ela era contra a escravidão? Mais ou menos. A Inglaterra teve sim, tá? Não, também não existe esse discurso
de que esse discurso é falso, que não teve, foi puramente um viés econômico e tudo mais. Não, não foi puramente. Não foi puramente um viés econômico. Existiu sim uma ideologia, tá? Anticravista na Inglaterra. Mas vamos falar a verdade. A ideologia não contou nada. O que contou de fato foi o viés econômico. O viés econômico, tá? E a prova disso é que eles só vão lançar Bill Aberdeen quando Portugal aumenta a tarifa para eles. O que é Bill Aberdeen, tá? É a lei que vai ser, ó, a partir de agora, todos os navios, tá, que tiverem com escravo, navio negreiro vai ser confiscado pela Marinha Real, pela Marinha da Inglaterra. Por que eles fizeram isso, cara? Um ano depois da promulgação da tarifa Alves Branco. É tipo, meu parceiro, você tá me fudendo aqui de um lado, então eu vou te fuder aqui do outro. Você aumentou a minha tarifa? Então beleza, que foi aumentando a tarifa, né? A tarifa tinha sido colocada lá pro Dom João. Dom Pedro II vai aumentar. Falar, aí porra, os caras vão falar, porra, você tá me fudendo aqui? Então eu vou te fuder do outro lado também. Tu não ganha dinheiro com escravo? Não? Então vou fuder teu comércio. Tu vê, é um viés econômico, pô. É um viés econômico, tá? E as pressões vão aumentar muito, cara. Vão aumentar muito, tá? Vão aumentar muito. E Brasil vai, depois, para amenizar esse clima tenso com a Inglaterra, Brasil, cara, chegou um ponto que vai ter questão crise, vai ter um monte de merda que vai acontecer com a Inglaterra, tá? Que a gente vai falar depois. Vai ter um monte de merda que vai acontecer com a Inglaterra. E o ponto é o seguinte. O ponto é que, cara, a Inglaterra, ela vai chegar e vai assim, cortar quase as relações diplomáticas com o Brasil. Não, vai cortar, vai chegar um ponto que ela não vai falar mais. Porque tá tendo muita tensão. E aí o Brasil vai precisar o quê? Dar uma amenizada, vai proibir o tráfico de escravizados, tá? Beleza? E aí realmente, quando o Brasil proíbe o tráfico de escravizados, de fato, tá? Que não é com a lei antitráfico, a lei antitráfico não proibiu nada, né? De fato foi. Vou esquecer, eu sempre esqueço o nome das leis. Qual é o nome da lei, cara? Esqueci. Vou per... eu sempre confundo o nome das leis antitráfico. Mas o Brasil proibiu o tráfico de escravizados em 1851, se eu não me engano. Vamos ver quando é que foi. Eu sempre confundo, viu? Eu já tava achando que a Eusébio de Queiroz era do sexagenário, não é? Lei Eusébio de Queiroz foi em 1850, tá certo. 1850. Isso, Eusébio de Queiroz, boa. Tava confundindo, minha cabeça confunde, até hoje. Tem que forçar isso na minha cabeça. Mas, ó, Eusébio de Queiroz. Tá vendo? 1850. Segundo o nosso GPT, né? Mas é mesmo. Eusébio de Queiroz. Então, na Lei Eusébio de Queiroz, tá? Na Lei Eusébio de Queiroz, foi em 1850. Cara, o Brasil vai olhar e vai falar: porra, acabou. Agora a escravidão vai acabar, tá? Quando chega em 1850. Que agora tá proibindo o tráfico, não pode mais traficar. O que não perceberam foi o seguinte: o que não perceberam é que, cara, isso vai se perdurar muito tempo ainda. As leis as leis que proibiram, né, a escravidão foram muito graduais, cara. Foram muito graduais. Tá, nós vamos ter vários membros, tá, do movimento abolicionista no Brasil que vão falar, porra, por que não abole logo? Por que vocês estão fazendo isso? Porque assim, se você parar pra pensar, por que eu proíbo o tráfico? Mas eu não acabo com a escravidão. Por quê? Eles querem que empurrar essa porra até não dá mais. O Brasil ele quis postergar a escravidão até não dá mais. Até chegar a um ponto que ficou insustentável, tá? Que vai ser lá em 1988. Só 1988, tá? Com a Lei Áurea. Porra, cara, que isso? Tipo, o cara em 50 demorou quase 40 anos, cara. Demorou quase 40 anos pra abolir a escravidão depois de proibir o tráfico de escravidão. 40 anos, cara. Uma vida inteira pra acabar. Por quê? Porque eles
postergaram essa porra, cara, entendeu? Aí se for uma estratégia, por quê? Atenuar. Porra, a Inglaterra quer acabar. A Inglaterra quer forçar a gente a acabar. Vamos atenuar, vamos deixar os caras ali. Nesse momento, no momento em que teve a lei, realmente reduziu, tá? Reduziu muito o número de escravizados no Brasil. Mas foi um dos momentos em que aconteceram mais atrocidades aqui no país. Porque a gente teve, por exemplo, fazendas de escravos. Fazenda produtoras de escravos. O que eles faziam? Eles pegavam o escravizado mais parrudo, maior, grandão, botava esse cara lá, e botava pra esse cara ficar uma exploração sexual absurda até não aguentar mais com várias mulheres escravizadas. Literalmente igual bicho, meu irmão, igual bicho, tratando os caras igual animal, meu irmão. Pra produzir escravizados novos, porque não pode mais traficar. Mas se eu vender aqui dentro, bizarro, bizarro, bizarro. Trataram os caras igual animal, meu irmão, igual animal de pasto. Botar tipo animal pra cruzar, tá ligado? Porra é essa, cara? Isso aconteceu aqui no Brasil, cara. Aconteceu no Brasil. Entendeu? Então, é bizarro demais. É bizarro demais o que ocorre aqui. Tem uma questão pra gente fazer, hein? Ih, da Carolzinha. Eu vou fazer com vocês aqui, mas só antes eu vou no banheiro rapidinho. Vou só botar a questão pra cá. Tá. E assim, a questão que vocês mandarem não precisa ser do tema da aula, tá? Vamos fazer o seguinte. A próxima eu vou puxar 5 questões. Eu quero ver questões de vocês também. 5 questões que eu vou selecionar e depois eu quero que vocês tragam questões. Não precisa nem ser Enem, tá? Necessariamente. Mas questões de outros temas. Beleza? Eu vou fazer o que dá aqui. Não vou fazer todas, não, que vocês mandarem, porque eu vou selecionar algumas de forma aleatória, tá? Aqui. E a gente vai fazendo. Beleza? Não precisa ser o tema da aula, não, porque o objetivo dessa aula é mais uma revisão, já que a gente já fechou o conteúdo. Pô, tô orgulhoso da gente ter fechado esse conteúdo rápido, né? A gente vai fazer aqui, tá? Beleza, tá bom. Tá, vamos lá. Perdão a demora aí, pessoal. Tava lá vendo frango. Tem que fazer. Aquela água, né? Sempre. Aquela aguinha boa. Coquinha zero. Padrão. Na verdade, não é Coca Zero, é Pepsi Zero. Inclusive, uma tristeza dizer isso. É Pepsi Zero. Pepsi Black, agora virou essa porra, né? Fazia propaganda ruim mesmo. Aí, Coca Zero vai mano, ruim demais. Ruim demais. Falei que tava baratinho lá. Me arrependi, mano. Não, Pepsi muito bom, não, amigo. Ban. Vocês são tudo maluco, meu irmão. Bota. Não vou falar nada. Só botar um copo de Pepsi, um copo de Coca, zero, os dois. Cara, os dois. Quero ver alguém falar. Se falar é porque sabe que é Pepsi, vai só pra defender o seu ponto de vista. Porque senão é maluquice. É maluquice, mano. É maluquice, é maluquice. É maluquice achar que Pepsi é melhor que Coca. Vamos fazer a questão, que é o que interessa. Bora. Ih, Carol, se é questão de segunda aqui ou não? Eu já vi essa questão aí, cara. Recentemente, eu acho que é de segunda aqui, né? Vamos lá. As polarizações políticas ampliaram-se. Deixa eu ver aqui no. Vou abrir o chat aqui, peraí, pra ver o que vocês estão falando. Vixe, acho que eu deixei meu celular lá no banheiro. Tá, eu deixei. Fui na cozinha. É, vamos lá. As polarizações políticas ampliaram-se no período entre grandes guerras, 1918 e 1939, afetando inclusive as Forças Armadas em diversas sociedades. No Brasil, as repercussões da revolta comunista de 1935 estabeleceram um contexto favorável à seguinte ação. Maneira a questão, maneira. É um dos meus tópicos favoritos. Vamos lá. Revolta Comunista de 1935, tá? Movimento armado, também conhecido como Intentona Comunista. Esta última designação foi cunhada pelos meios oficiais militares com uma intenção depreciativa, já que o termo intentona significa intento louco, plano insensato, né? O movimento foi deflagrado a 23 de novembro de 1935 em Natal, pelos sargentos, cabos e soldados do 21º Batalhão de Caçadores. No dia 24 de novembro,
sublevou-se o 29º Batalhão de Caçadores, sediado na Vila Militar de Socorro, a 18 km de Recife. No dia 27, a revolta eclodiu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no 3º Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha, e na Escola de Aviação Militar, no Campo dos Afonsos. Todos esses levantes foram promovidos em nome de uma revolução popular e da Aliança Nacional Libertadora. Tá, pessoal? Já dei esse conteúdo todo pra vocês. Viu? Carol, assista minhas aulas que você acerta. Ó. Pô, aí você mesmo. Não, ó, não, peraí. Peraí, não é que. Não é nem isso, não. Ah, tá, ali errado. Ali errado. Eu pensei que você tinha falado. Questão do Estado Novo, o Pedro adorou. Eu não sou a favor do Estado Novo, não. Eu gosto do Vargas. Mas não é nem isso que ela falou, não. Mas essa questão sobre Estado Novo, tá? Já entreguei o gabarito. Vamos lá. Cara, é o seguinte. Getúlio Dornelles Vargas, tá? Já tava no poder, beleza? Getúlio Dornelles Vargas vai governar um governo provisório, depois um constitucionalista. Durante esse governo constitucionalista, tá? Em que ele tá sob uma Constituição, Vargas vai pensar, porra, se eu cumprir com a Constituição, vou ter que sair do poder. Isso tem uma coisa. Isso tem uma coisa que Vargas, nosso velhinho querido do Brasil, não gosta de sair, é do poder. Então Vargas vai preparar um golpe. Mas como é que ele prepara esse golpe? Ele não precisa fazer muita coisa, tá? Nesse momento, tá? Eles tinham duas entidades políticas poderosas no país. Eram associações políticas, tá? Não vou nem dizer poderosas, porque não eram de fato poderosas, mas tinham interesses políticos muito claros. Pensa, a gente está na década de 30. Em 39 estourou o quê, pessoal? 39 estourou o quê? Ninguém vai falar, não. Crise de 39 não, é 29 a crise, tá? Estourou a guerra. A ditadura vai acontecer antes. A ditadura vai acontecer em 37. Ditadura no Brasil. Estado Novo. Mas em 39 vai estourar o quê? Guerra. Quem vocês lembram que estava envolvido nessa guerra? É o Bigodinho. O Bigodinho estava envolvido nessa guerra. Tá? Estava envolvido nessa guerra. No Brasil tinha uma galera do Bigode. Não é do Bigode especificamente, mas era uma galera que soltava um bravão, Anauê, tá? Que era uma saudação, né, indígena. E eram os integralistas. Uma galera bem complicada, tá? Que viveu no Brasil. E até hoje existe, né? Esse movimento integralista, ele surgiu nessa época, tá? Nessa época da ascensão do fascismo no mundo. Beleza? Presta atenção que vocês vão entender. Deve surgir, esses caras, eles surgem, tá? No movimento da ascensão do fascismo no mundo. Beleza? Esse movimento integralismo, tá? Era Plínio Salgado, tá? Era o líder. Alguém bota uma foto desse homem aí, tá? Plínio Salgado, tá? Era o líder. E era um movimento fascista, cara. Era literalmente um movimento facho, tá? Era um movimento fascista. Dá pra ver claramente, né? As inspirações, né? Claras. Todo mundo usando camisa verde. Porra, assim, o movimento, ó aqui, ó. É literalmente um E aqui, um E. Esse E é do integralismo, né? Esse E é do integralismo. Tá? Esse Ezinho aqui é do integralismo. Quem usava com essa porra no braço? Quem usava uma coisa aqui no braço? 1 mais 1 é igual. Caralho. Esses caras eram fascistas. Ponto é esse. Eles defendiam o fascismo. Tá? No Brasil. Esse era o Plínio Salgado. E. Num outro lado, tinha a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Falei muito desse cara aqui. Luiz Carlos Prestes, tá? Um cara que lutou no tenentismo, tá? Lutou no tenentismo. Não necessariamente foi um dos maiores expoentes do tenentismo. Fez a coluna Prestes, tá? Foi basicamente uma liderança militar, tá? Que queria derrubar o governo dos cafeicultores, tá? O governo dos cafeicultores. Não vai conseguir. Coluna Prestes vai falhar. Luiz Carlos Prestes vai fugir.
beleza? Vai fugir, vai, se não me engano, vai pra Bolívia. Da Bolívia, depois ele já vai lá estudar lá na União Soviética e vai começar a falar: opa, minha luta não é mais contra os cafeicultores, não. Minha luta é contra o capitalismo. Minha luta agora é. Eu sou comuna, porra. Eu sou comunista. Tá? E ele volta pro Brasil comunista. Ele era amigo de Vargas, tá? Ele era um amigo de Vargas. Vargas conhecia o Luiz Carlos Prestes. Mas o ponto é que o Luiz Carlos Prestes vai falar, vai tentar derrubar o Vargas, fazendo uma intentona. Foi um movimento pouco expressivo, de fato. Mas intentona é sacanagem, tá? Foi uma tentativa de uma revolução comunista aqui no Brasil em 35. Vargas, tá? Com Olímpio Mourão Filho, vão pensar. Peraí, vamos analisar o seguinte. Vamos pensar uma situação. Cara, qual o maior medo do brasileiro? É o comunismo. O Brasil tinha medo do comunismo, tá? Porque propaganda externa vindo para cá, tá? Existia um medo do comunismo vir aqui no Brasil, principalmente entre um setor, que é o setor que tem as armas, as Forças Armadas, cara. As Forças Armadas tinham um anticomunismo crescente aqui no Brasil, tá? Era um anticomunismo. Esse anticomunismo, tá, que surge nessa época, né? Com esses ideários fascistas e tudo mais, ele repercute até hoje. Hoje em dia, às vezes, se tu perguntar para aqueles velhos, o que é comunismo? Não, o cara vai falar, eu não sou comunista não, sai fora, sou comunista. Perguntar para o cara o que é comunismo, o cara não vai saber definir uma palavra, não vai nem saber, entendeu? Às vezes não sabe nem quem é Marx. Mas, sem sacanagem, tem gente que fala de comunismo e não sabe nem quem é Marx, não sabe nem quem foi. Leu ou não leu? Não leu, não leu, não leu. Não leu. Metade, mais da metade não leu. Não leu uma... Porra, eu me interesso muito por Marx. Eu não sou marxista, tá? Não sou marxista. Me interesso muito por Marx. Tive que ler o Capital na faculdade. Caralho, eu não consegui ler aquela merda, aquele livro. Um livro difícil pra cacete, cara. Muito difícil, muito difícil. Que é isso? Não consegui ler. Ele exige um nível de estudo que você fique ali naquela porra. São 3 volumes. O primeiro é o mais difícil. Meu parceiro, tu tem que estar realmente preparado para ler aquilo. Então, assim, esse medo comunista já surge desde essa época, tá? Do Vargas, e se estende até vai se estender até hoje, tá? Até hoje, com o bolsonarismo, tá? Com o bolsonarismo, beleza? O Brasil não será uma nova Cuba, ó. Então já se tem um medo, né? Já se tem um medo do que pode acontecer, beleza? Mas isso aí já é depois, tá? Esse Brasil não será uma nova Cuba já é posterior, não é dessa época não, tá? Essa imagem deve ser da época da ditadura militar. Mas foi a evolução cubana, né? Mas é o seguinte, o já existe esse medo desde essa época, principalmente pelos setores da elite das Forças Armadas que eram expressamente liberais. Então eles tinham medo, pô, o comunismo vai fechar a economia? Então essa elite e o militarismo, que era progressista, era contra esse comunismo. Em geral, tá? Alguns militares eram a favor. Como era o caso de Luiz Carlos Prestes e desse 21º Batalhão aí. Tudo bem? E aí que vem a questão. Tá? Vão tentar fazer uma intentona, vão tentar fazer uma revolução e vai dar errado. Vai ser pouco expressivo, tá? Mas vai ser luta armada. Getúlio Dornelles Vargas pensa, é o momento certo para eu dar um golpe. É o momento certo para dar um golpe. Pós-intentona, essa luta vai durar 1 ano, né, mais ou menos, tá? Vai falhar. Vargas vai fazer um plano. Esqueci o nome do plano. É plano... Alguém pega o nome do plano pra mim. Esqueci o nome do plano. Se eu ver o nome, eu vou saber. Esqueci. Plano. Plano COI, isso mesmo. Eu tô com um Condor na cabeça, eu sei que tá errado. É plano COI. Plano COI vai ser o quê? Um plano arquitetado com Vargas, com Olímpio Mourão, a galera ali da alta classe militar. Vai fazer o seguinte: o Brasil está sob perigo comunista, está sob ameaça nacional. O Brasil está, tá, sob ameaça nacional. Então, vão fechar o Congresso e está decretado aí o Estado Novo. Fechar a Constituição, fechar o Congresso, Estado Novo instaurado. Agora, o presidente tem todos os plenos poderes, que era o presidente Getúlio Dornelles Vargas.
Isso é feito em 37, tá? Beleza? É feito em 37. E ele usa a justificativa da intentona comunista para tomar o poder, tá? Os Vargas, ele usa a intentona comunista, fala na rádio, na Voz do Brasil, tá? Porque na época não era ainda a Voz do Brasil, era Hora do Brasil. Ele vai falar na Hora do Brasil que tá? Ele sempre pensava, trabalhadores brasileiros, o Brasil está sob um perigo extremo. Tananã. Eles querem tirá-los de suas casas. Eles querem. Tananã. É por isso que eu vou fazer tal. Entendeu? Os trabalhadores apoiaram, porra. Os trabalhadores apoiaram. Todo mundo apoiou Vargas a fazer isso. Tá? E Vargas vai tomar poder orquestralmente fazendo esse golpe. Tá? Toma o poder de vez. Porque ele ia ter que sair, já que tinha uma Constituição instaurada. Então ele acaba a Constituição ali. E o velho gosta de poder. Tá? Ele vai ficar um tempo aí. Então, assim, galera, vamos lá. Essa questão é bem clara, né? É bem conteudista essa questão. O que aconteceu foi a letra B, a implantação do regime do Estado Novo, tá? Plínio Salgado vai falar, boa, Vargas, é isso aí. É isso aí. Proibiu os comunistas. Rapidamente, Vargas, como não é bobo nem nada, já sabe as intenções, né, do Plínio Salgado. É tomar o poder para ele. Então, vai proibir. Pouco tempo depois, ele proíbe o movimento, tá, integralista no Brasil. Beleza? Ele vai proibir os integralistas no Brasil. Vão tentar matar o Vargas. Quase conseguem matar o Vargas, tá? Os integralistas. Os integralistas, eles vão tirar, né? Vão chegar, vão cortar as luzes. Vão cortar um fio, tá? Que levava as luzes da casa do Palácio Catete. Vão entrar armados ali e vão começar a cercar. Vargas, vão trocar tiro com o presidente. O presidente vai pegar um revólver e vai, ó, ficar trocando tiro com os integralistas. Depois de ter sido proibidos, né? São atentados terroristas que vão fazer o Vargas. O erro que eles fizeram foi o quê? O erro dos integralistas é que eles cortaram as luzes da casa, mas não cortaram a linha telefônica. Então, assim que apagou as luzes, Vargas já sabia. Vão tentando me matar. Ligou, beleza, tinha uma linha direta com o chefe do exército. Ligou, falou, porra, estão me matando aqui. Estão querendo me matar. Vem pra cá. E vão fuzilar todo mundo no canto. Vou levar todo mundo pra trás do Palácio Catete e vai todo mundo ser fuzilado aqui, ó, executado. Tá? Então eles quase mataram o Vargas. Se não me engano, acertaram ele, tá? Mas não mataram, não. Indo agora, porque no dia da Enem não vai dar. Então, assim, depois eu vejo o que vocês estão falando aí. Tô meio perdido. Mas, ó, liberação da propaganda fascista. Não, né, pessoal? Não foi isso que. Não foi isso. Ó, as repercussões da revolta comunista estabeleceram um contexto favorável à seguinte ação. Não. Tanto que, logo após o Estado Novo, o fascismo é proibido no Brasil, né? Faz sentido. Formulação do Código de Direito Civil. É o contrário, né? Você não vai ter uma reformulação. Você vai ter o quê? O impedimento, né, desse código. Então ele vai ser o quê? Vai ser anulado, basicamente, né? Estruturação da legislação trabalhista. Não conversa com o texto. Tem nada a ver. Tá? Houve conquistas, tá? Do movimento do Partido Comunista. Houve sim conquistas na liberação trabalhista. Mas o que ele está perguntando não é isso, tá? Não é isso. Isso é o maior extrator para essa questão. Está perguntando é o quê? Qual foi a repercussão da revolta comunista no contexto favorável à seguinte ação? Não foi isso. Não foi isso, porque houve um aumento da. Tipo, os comunistas estão tentando tomar o poder, eles querem ser o inimigo do Brasil, eles querem o quê? Acabar com as casas. Então, nesse momento, o comunismo não ajudou a nada a reformar as leis trabalhistas. Quem ajudou foi Vargas. Tá? Nesse momento. Agora, o Estado Novo, ele foi. O Estado Novo foi. Ele só existe por causa de Getúlio Vargas, tá? Perdão, só existe. O Estado Novo só existe por causa, obviamente, só existe por causa de Getúlio Vargas, que ele era o líder. Mas só existe por causa da Intentona, porque a Intentona deixou o cenário, era tudo que Vargas queria, cara. Era tudo que Vargas queria. Vargas queria tomar o poder há muito tempo, só que não tinha uma perspectiva plausível. Agora os caras estão literalmente tentando tomar o poder, os comunistas, os inimigos.
Vargas, que era como um cara que se espelhava em alguns personagens fascistas, por exemplo, Mussolini, até mesmo Hitler, tá? Até mesmo Hitler. Ele sabia, não ideologicamente, mas não alinhava ideologicamente, mas ele admirava a liderança que esses caras tinham, né? Como que eles chegaram ao poder. Tanto que vocês vão ver a imagem do Vargas, tá? Assim, ó. Tipo, fazer um paternalismo fascista, tá? Vargas fazia o paternalismo fascista. Ele chegava ali, pegava criança, beijava criança, várias imagens dessas, tá? Então, assim, então, Vargas era fascista? Eis a grande questão. Era fascista ou não era? Cara, ele não era considerado fascista, não, tá? Porque, assim, ele tinha elementos fascistas, mas não dá pra gente falar que o Vargas era fascista, porque ele tem pouquíssimos elementos fascistas. Ele era um ditador, mas o fascista não, tá? Por exemplo, ele conversava muito com a sociedade civil. Vargas, ele atendeu os interesses sociais, tá? O que não é uma característica muito clara do fascismo. O fascismo ele é muito empresarial. Ele se atenta muito à questão empresarial, né? A questão das elites. Mas das elites como? Com apoio, sustentando o sistema. Tá? Vargas não. Vargas já conversa com tinha cara de fascista, focinho de fascista, rabo de fascista. Aí que eu vou dizer, o rabo às vezes não tinha. O problema é que quando tu vai olhar ali o focinho, era diferente. Era diferente. O focinho não era de fascista, mas a cara era. Mas o focinho não. Quando tu olhava o focinho não era, porque ele era um fascista que conversava com a sociedade civil. Se apoiava no popular como um grande pilar, tá? Mas como um bom aspirante a fascista, ele mirava nos comunistas como um inimigo do Estado. Beleza? Pessoal, fez sentido? Fez sentido, Carol? Essa questão é o conteúdo, tá, Carol? Essa questão é conteúdo. O cara que tá bem afiado no conteúdo, ele já vai pensar em intentona comunista e vai direto para Vargas. Porque foi o momento que foi decretado de Estado Novo. Beleza? Tamo junto, pessoal. Você aí também, Pamonha. Pessoal, vou fechar a aula aqui, já tá bem extenso, tá? Me estendo. Pô, botou uma questão de Vargas aí. Se deixar eu falando aqui, eu vou falar até outro dia, tá? Bom jogo para todo mundo que vai ver.